Olá, sou o apresentador Sensor Steve. Recentemente, o diretor do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América fez declarações contundentes. Ele disse que a ameaça da China era agressiva e iminente. E o alvo foi diretamente Taiwan. As palavras são chocantes e preocupantes. Hoje, analisaremos novamente a ameaça da China. Confira agora. Em 30 de maio, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América participou da Conferência de Segurança da Ásia em Singapura. Lá, ele fez uma declaração bastante contundente, dizendo que a ameaça da China é real e crescente, e que estão tentando conter a Ásia através do domínio. Segundo declarações externas, o desejo da China de corrigir o passado não é normal, motivando o comentário do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América. É raro os Estados Unidos da América fazerem declarações tão diretas contra a China dessa forma. Os Estados Unidos da América afirmaram que a China está se preparando ativamente para usar a força militar na região do Estreito de Taiwan, caso seja necessário para conquistar a ilha. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, afirmou que os Estados Unidos da América não recuarão na Ásia e que a região precisa fortalecer sua capacidade de defesa. Especialistas interpretam as palavras do secretário de Defesa, Lloyd Austin, como um pedido para que os países asiáticos assumam maior responsabilidade militar, em vez de dependerem apenas da proteção dos Estados Unidos da América. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, afirmou que os Estados Unidos da América estão fortalecendo tecnologias industriais diferentes da China, focando em sistemas essenciais. Ele afirmou que a China pressiona os países vizinhos através de ataques militares, ocupação de ilhas, governo ilegal e militarização. Ele também ressaltou que, se a China tentar alterar unilateralmente e à força a situação atual, isso não será aceito e haverá uma resposta contundente. Ele ressaltou que os exercícios militares conjuntos e as patrulhas diárias, especialmente em relação a Taiwan, não são meras ações rotineiras, mas uma postura de total prontidão para qualquer eventualidade. A declaração do ministro da Defesa em X evidencia a intenção de manter a pressão sobre a China em relação a Taiwan. A China continua demonstrando indícios de que está se preparando para invadir Taiwan. Segundo autoridades taiwanesas, as forças armadas chinesas já têm capacidade de realizar uma invasão em larga escala, além de ataques aéreos e navais, a qualquer momento, mesmo em tempos de paz, evidenciando seu real potencial operacional. Isso é visto como um sinal de que a China já possui um sistema capaz de realizar operações ofensivas rápidas e eficazes, superando facilmente obstáculos imediatos. Na prática, a China tem expandido agressivamente sua capacidade militar em relação a Taiwan recentemente. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, mais de 245 aeronaves militares chinesas estão entrando nas áreas de defesa aérea de Taiwan, um aumento de cerca de 25 vezes em relação a 5 anos atrás, quando havia apenas 10 incursões mensais. Essa mudança é vista como um forte indício de que a China segue empenhada na militarização sistemática da resposta à defesa aérea de Taiwan, ultrapassando meras demonstrações militares. Além disso, as aeronaves militares chinesas estão cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan mais de 120 vezes por mês, tentando neutralizar a linha de demarcação marítima. Devido a isso, a real unificação entre Taiwan e a China se torna cada vez mais improvável, e há avaliações de que a possibilidade de um conflito militar está aumentando. Em outubro de 2024, a Força Aérea Chinesa enviou até 153 aeronaves militares para a região do Estreito de Taiwan em um único dia, demonstrando uma intenção ofensiva clara em termos de escala e intensidade das operações. Isso indica que a China está não só aumentando suas forças militares para obter uma vantagem real, mas também enviando um aviso, destacando-se em relação a Taiwan e aos confrontos históricos no Estreito da Índia e do Pacífico. Além disso, as tensões entre a Marinha Chinesa e a Marinha Filipina no Mar do Sul da China também estão aumentando rapidamente. Como muitos sabem, a China exerce uma influência excessiva no Mar do Sul da China. A China construiu ilhas artificiais no Mar do Sul da China, instalou bases militares e as reivindicou como território. Isso provocou reações de vários países do Sudeste Asiático. Eles construíram grandes aeroportos e sistemas de defesa antimísseis nas ilhas artificiais. Na região ao redor, eles construíram pistas de pouso, evidenciando o intuito de ampliar o controle sobre o Mar do Sul da China. Ao mesmo tempo que buscavam justificar sua presença no Mar do Sul da China, agora patrulham a área como se fosse seu território. Muitos de vocês já sabem disso por terem assistido e feito upload dos vídeos continuamente. A China construiu 2 estações de monitoramento oceânico e uma instalação de observação costeira na área de defesa marítima. Mas, recentemente, a China construiu mais 3 grandes boias adicionais. Ao todo,
13 dessas boias foram instaladas. A China afirma que são para monitoramento meteorológico, mas a maioria delas está equipada com sensores avançados, permitindo não só a coleta de dados oceânicos, mas também o uso militar. Isso indica que a China está aos poucos aumentando seu domínio no Mar do Sul da China. Além disso, das 13 boias, uma está instalada na pesca conjunta, uma área usada apenas para pesca conjunta. No entanto, instalar esses dispositivos nessa área viola claramente o acordo, mas isso está ocorrendo no momento. O governo solicitou à China a remoção das boias, mas foi ignorado. Acredita-se que a capacidade de vigilância chinesa está se fortalecendo. Em 2014, Zhu Seoxin alertou sobre o fortalecimento da China na guerra cibernética. Nos últimos 10 anos, suas capacidades avançaram ainda mais. Todos os principais elementos do governo, instituições, indústrias e partidos políticos que poderiam ser transferidos para a China foram alvos de ataques cibernéticos, visando principalmente o governo central, causando danos significativos à rede. Atualmente, esses ataques cibernéticos estão aumentando cada vez mais. Eles focaram seus ataques em setores como finanças, mídia, manufatura e telecomunicações, intensificando-os em 2023 em relação aos anos anteriores. Conforme informações divulgadas pelo FBI, de acordo com o FBI, a China está concentrando seus ataques cibernéticos principalmente nos Estados Unidos da América. Hackers chineses representam mais de 50% das ameaças identificadas pelo FBI, mostrando o quão grande é a ameaça que eles representam para o mundo. Eles também usam civis para espionar países adversários e criam uma rede nacional para dificultar a detecção dessas ações. Na ocasião, Huang Zheshou, diretor do Serviço de Inteligência Nacional, não fez críticas diretas à China. O ministro da Defesa, Huang Zheshou, declarou que a China está focando na transformação de suas forças armadas para manter o equilíbrio diante da postura agressiva dos Estados Unidos da América. Especialmente, ele enfatizou esse ponto. O que chama a atenção é que o orçamento de defesa dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, ultrapassou $1 trilhão, chegando a cerca de 1,384 trilhão de dólares. Supondo que isso seja aprovado. Isso é algo inédito na história dos Estados Unidos da América, e é visto como uma medida simbólica, que mostra o quanto o país está adotando uma postura cada vez mais agressiva e militarista, indo além do simples aumento nos gastos com defesa. Contudo, o crucial é que a postura confrontativa dos Estados Unidos da América perante a China vai além do reforço do poderio militar americano. Os Estados Unidos da América também buscam fortalecer a capacidade de seus aliados. Lloyd Austin pediu veementemente que os aliados asiáticos apresentem medidas de defesa. Usando a Ucrânia como exemplo, após a invasão russa, os membros da OTAN perceberam que não podiam depender somente da proteção dos Estados Unidos da América e aumentaram drasticamente seus gastos com defesa. Ele transmitiu que os países asiáticos também devem assumir mais ativamente a responsabilidade pela própria segurança. Nesse contexto, discute-se a mudança do papel estratégico dos Estados Unidos da América como uma questão que reflete a realidade atual. Declarações recentes de autoridades do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América sugerem que estão considerando reduzir as tropas americanas na Coreia do Sul. Apesar de não haver números oficiais, estima-se que aproximadamente 4.500 dos 28.500 soldados serão realocados para bases estratégicas em Guam, Japão e Filipinas, de acordo com declarações analisadas. Essa estratégia busca reforçar a presença militar em pontos-chave para conter a China. Assim, mesmo reduzindo as tropas na Coreia do Sul, espera-se manter a capacidade de resposta estratégica ao posicioná-las em locais de rápida mobilização. Assim, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América não se focarão apenas em conter a Coreia do Norte, mas também poderão ter um papel mais amplo em responder às ameaças de segurança da China. Isso significa que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América não se limitarão mais a conter a Coreia do Norte, mas se tornarão uma força militar capaz de cobrir todo o leste asiático, impactando significativamente a estratégia de segurança da Coreia do Sul. O problema é que a Coreia do Sul não está sendo devidamente consultada sobre as mudanças no papel das Forças Armadas dos Estados Unidos da América e na estratégia militar. Os Estados Unidos da América estão pressionando a Coreia do Sul a aumentar sua contribuição para os custos de defesa, o que pode incluir modernização de equipamentos, fornecimento de sistemas de armas, ampliação da cooperação em alianças e até mesmo o fornecimento de bases militares. O presidente Donald Trump ressaltou que a aliança Coreia do Sul, Estados Unidos da América é de defesa coletiva, protegendo a Coreia do Sul, e pressionou por um aumento significativo na contribuição para os custos de defesa. Com a possibilidade de retorno dessas demandas, a habilidade de negociação da Coreia do Sul para defender seus interesses se torna crucial. Além disso, questiona-se a viabilidade do aumento do orçamento de defesa sul-coreano. Com o aumento das tensões militares com a China, se a Coreia do Sul não reforçar sua defesa autônoma, terá menos opções estratégicas entre Estados Unidos da América e China.
Dessa forma, a Coreia do Sul pode ter que optar entre priorizar sua defesa nacional em meio à pressão dos Estados Unidos da América e da China, ou seguir os Estados Unidos da América e participar de operações conjuntas, conforme a situação. Isso pode ser um fator sensível que provoca mudanças significativas em toda a estrutura de segurança do leste asiático, não se limitando apenas às relações entre Coreia do Sul, Estados Unidos e China. O novo governo da Coreia do Sul, prestes a tomar posse, precisa definir claramente sua política externa, especialmente quanto à aliança Coreia do Sul, Estados Unidos da América e as relações Coreia do Sul-China, diante dos cenários atuais. Se decisões unilaterais forem tomadas nesse processo, sem consenso nacional ou implementação diplomática adequada, há preocupações de que isso possa levar a uma instabilidade diplomática e de segurança. Portanto, no momento, o mais crucial é a clareza estratégica e a coerência diplomática. É preciso uma diplomacia prudente que fortaleça a aliança com os Estados Unidos da América, evitando provocar a China e outros vizinhos desnecessariamente. Simultaneamente, emergiram desafios como o aumento dos gastos militares devido ao crescente nacionalismo e a questão do redesdobramento das tropas dos Estados Unidos da América. Isso nos colocou em uma situação que exige uma diplomacia muito mais difícil e complexa. Em suma, as palavras do diretor Jang Seo-se não são apenas uma declaração simples, mas uma resposta fundamental à estratégia dos Estados Unidos da América, mostrando claramente a forte determinação militar e econômica dos países do leste asiático. O que vocês acham sobre a ameaça da China ter se intensificado? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado.